tarde, sou a jornalista Ana e iremos entrevistar hoje algumas pessoas importantes. No início, iremos começar entrevistando a professora Tassiane, que também é bióloga. Isso, foi. Boa tarde, meu nome é Juan, estou entrevistando a professora Tassi, que é professora e bióloga também. Quais são as principais técnicas utilizadas para monitorar espécies? Bom, tem algumas. Uma delas é o colar de identificação que se coloca no animal e que ele tem uma duração muito grande, o animal fica emitindo sinal e esse eles usam para monitorar o andamento do animal, para onde ele vai, para onde ele passa, fazer mesmo literalmente o monitoramento do animal. Tem um chip que é implantado embaixo, subcutaneamente na pele do animal, que é mais ou menos parecido com a coleira, só que é um pouco mais caro, então o pessoal prefere a coleira. A coleira geralmente dá certo, com exceção de... mais barato, geralmente funciona por bastante tempo. Tem... Em conjunto com isso, eles utilizam o satélite, porque pela imagem do satélite com o bip da coleira ou do chip, ele consegue programar certinho no mapa, consegue encontrar certinho no mapa os locais que o animal andou, consegue fazer uma geolocalização do animal, né? Saber qual é o espaço que ele ocupa, se ele saiu do espaço dele ou não, se houve algum problema, ele teve que sair do espaço dele. Acho que é isso. Como o monitoramento de espécies pode ajudar na conservação da biodiversidade? Bom, geralmente são monitorados animais com uma grande importância. Geralmente, não que os outros não tenham, mas geralmente topos de cadeia que são os animais mais monitorados, como onças, por exemplo, ou águias. A gente não tem águias iguais às dos Estados Unidos tão grandes, a gente tem falcões muito grandes que são monitorados porque eles são muito importantes na cadeia alimentar. E esses animais, eles são monitorados justamente para a gente entender o comportamento deles, como que é e por que ele age daquela forma. E também, a partir do monitoramento, você consegue perceber quando tem algum problema com esse animal. Por exemplo, se teve uma queimada local, esse animal vive naquela região, ele vai se deslocar para uma outra área. Então isso gera um alerta, os biólogos ou o pessoal responsável vai lá e vê o que está acontecendo. Se tem, por exemplo, presença de humanos no local onde não deveria ter, com o deslocamento do animal da área comum dele, consegue-se saber o que está, não o que está acontecendo, mas que aconteceu alguma coisa. Então, exatamente. E daí também tem a parte se o animal anda muito e ele está muito tempo parado, você consegue estimar que talvez aconteceu alguma coisa, ou ele morreu, ou ele foi machucado e não consegue andar. E isso também aciona os órgãos responsáveis para ir auxiliar aquele animal. Isso foi todo um controle biológico e ecológico do local, a partir do monitoramento daquele indivíduo. Quais são os desafios enfrentados no monitoramento de espécies em áreas remotas? Chegar até lá é um desafio, porque quando a gente fala de monitoramento de indivíduos de grande porte, por exemplo, onça, elas se encontram no cerrado, mas também tem, por exemplo, na floresta amazônica. E se são animais que estão no local onde é difícil o acesso, não é qualquer país que está disposto a investir um helicóptero, por exemplo, para levar uma equipe para buscar um animal de difícil acesso, de difícil encontro, para derrubar esse animal, levar equipamento, colocar a coleira, fazer análise. Isso são projetos muito custosos, então acho que o principal problema é justamente o preço e o deslocamento dos materiais, que não são muito baratos e não são leves também, não dá para você levar numa mochilinha e entrar a floresta amazônica dentro. Certo. Como as mudanças climáticas afetam o monitoramento de espécies? O monitoramento em si não afeta muito, mas afeta as espécies. A partir do monitoramento das espécies, a gente consegue inferir que as mudanças climáticas elas afetaram. Outro exemplo, se você pega um falcão, que geralmente ele mora numa determinada altitude e caça numa determinada área. Se em algum momento as mudanças climáticas aconteceu daquele local, por exemplo, esquentar demais ou esfriar demais,
e aquilo prejudica a caça deste falcão, ele vai se deslocar para outro local. Porque se ele caçava, por exemplo, um grupo de rãs, por exemplo, que é adaptada a uma temperatura exata, se esquenta demais ou abaixa demais essas rãs, ou elas morrem ou elas se deslocam para outro local. Em consequência, este predador que antes se alimentava daquelas rãs vai se deslocar juntamente com elas. Então, não necessariamente o monitoramento de espécies, mas é o contrário. Quais são as implicações éticas do monitoramento de espécies? Geralmente é o trato com o animal. Quando a gente trabalha com animais silvestres, a gente não pode humanizar aquilo. E a gente tem que implicar o mínimo possível de efeito sobre a vida daquele indivíduo. Então você não pode achar que ele é um gatinho ou um passarinho que você lida o tempo todo. Você tem que tratar ele como um animal silvestre. Ele não é para ter contato com humanos. Então, sempre que vai fazer um processo de monitoramento e aplicação de um radar de localização, tenta-se ter o mínimo possível de contato com aquele indivíduo. Já justamente para não gerar no indivíduo um estresse desnecessário que pode acarretar depois problemas de saúde. Também para não acostumar aquele indivíduo que humanos são bons ou maus, porque isso influencia em como o indivíduo lida com outros humanos quando ele encontrar. Se para ele humanos são maus, ele vai atacar. Se humanos são bons, ele vai chegar perto, e se ele chegar perto, ele corre o risco de morrer. Porque às vezes ele só está acostumado com pessoas boas e ele chega numa pessoa que não está acostumada com aquele indivíduo no ambiente, a pessoa agride, mata e prejudica. Isso pode acontecer. Então, as implicações éticas geralmente são do trato do animal, não machucar o animal, não não estressar ele desnecessariamente, não tratar ele de uma forma ruim. Não é porque o animal selvagem que você pode tratar ele como se ele fosse um pedaço de carne. Tem que tratar ele com cuidado, não pode machucar, não pode ferir. Como o monitoramento de espécies pode ajudar a entender as interações ecológicas entre diversas espécies em um ecossistema? Bom, a gente conseguindo analisar o espaço que aquele indivíduo vive, a gente consegue, a partir daí, inferir como está aquele espaço, ecologicamente falando. Novamente, o caso das onças, que é um caso muito mais perceptível porque ele é grande. A onça é um animal que ela tem uma área muito grande de ação. Quando a gente fala uma área de ação, é área de caça e de vida. Então ela vive numa área muito grande, ela anda bastante. Ela chegando a 200 km por dia. Então ela caça numa área muito grande. Se tem comida para ela, ela não sai daquela área, ela não invade a área de outra onça, por exemplo. Mas se não tem comida para ela, isso influencia diretamente na caça dela, ela vai caçar em outro local. Então, se a gente vê que uma onça que andava em determinada área começa a andar em outra área, a gente percebe que alguma coisa não está legal na área dela, porque ela não sai da área dela, do território dela, para invadir outros territórios, a menos que o território dela não tenha o que ela precisa. Ou, no caso, quando é época de acasalamento, por exemplo, o indivíduo sai do território dele para acasalar, depois ele volta. Aí o outro indivíduo que está no território dele, que é casado por uma fêmea, por exemplo, ela permanece no território dela, com o filhote, depois o filhote sai fora. Mas, analisando o comportamento desse indivíduo, a gente consegue pressupor efeitos ecológicos em cima. Se, por exemplo, tem um local e lá começa uma derrubada de mata, a presença do homem vai afastar esse indivíduo do local de caça. Então, a partir do momento que você vê que o indivíduo ele percorria uma área que agora é outra área, você tem que ir lá ver o que está acontecendo, porque alguma coisa não está certa. E isso serve para não só para a invasão dos seres humanos, mas para a invasão de outro indivíduo. Por exemplo, se uma outra onça chega naquele espaço e ela é mais forte que a outra, ela expulsa ela do território. Então você tem ali uma competição entre dois indivíduos por um território. Ou um dos dois morre ou um dos dois sai. E daí isso pode influenciar sim ecologicamente, porque dois indivíduos caçando no mesmo território é um pouco problemático, principalmente indivíduos de grande porte como esses. Quais são os principais programas de monitoramento de espécies em andamento atualmente? Olha, eu não sei todos, eu conheço um, que é o Instituto Onça Pintada. Eles não são disso, mas eles fazem
monitoramento de espécies de onças na região do Cerrado do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, eles têm, dentro do programa deles de cuidado, eles têm monitoramento de onças que são devolvidas à natureza. Eles têm sim onças que estão lá no parque, né, do Instituto. Eles têm as onças selvagens que são cuidadas e depois devolvidas à natureza. Muito obrigada, professora, pelo Muito obrigado, professor, pela entrevista. E é isso. Obrigada. Até o próximo capítulo. E agora iremos entrevistar a professora Priscila, também conhecida como geógrafa. Olá, boa noite. Meu nome é Raíssa, terceiro A. Estou aqui com a professora. Além de professora, ela é geógrafa. Eu vou fazer algumas perguntas para ela. Pro, o que significa o termo georreferenciados em SIG? O georreferenciamento ele faz parte do SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. O georreferenciamento é você pegar uma área e você dá as coordenadas dela, onde ela está localizada, qual é o tamanho, a forma, e isso é documentado. Por exemplo, toda propriedade rural tem que ter o seu georreferenciamento. Como o SIG pode ser usado em planejamento urbano? O SIG ele é essencial para planejamento urbano, porque a gente tem a dimensão total da cidade, como que ela está crescendo, como que ela está expandindo, quais são os problemas que está apresentando, e tendo uma visão de cima disso é mais fácil de você planejar como que ela vai continuar crescendo, para ela crescer de uma maneira mais ordenada, para não ter tantos problemas que as grandes cidades têm quando crescem de maneira desordenada. Como o SIG pode ser usado na agricultura de precisão? Na agricultura de precisão, tem várias formas de utilizarem. Uma das formas modernas que estão usando são os drones. Então, como existem latifúndios que são propriedades muito grandes, eles não têm como monitorar toda a propriedade ao vivo, presencial, pessoalmente. Então, com a ajuda dos drones, eles conseguem ver se tem alguma doença, pela coloração até da vegetação, eles conseguem perceber se está crescendo de forma certa, no tempo certo, se está desenvolvendo alguma doença. Com o uso dos drones, eles conseguem ter essa noção muito mais rápido do que quando o problema se espalha. Quais são as diferenças entre o SIG e o GPS? Não é que tem uma diferença. O GPS é um dos aparelhos utilizados nos sistemas de informações geográficas. Então, o GPS ele vai te dar o posicionamento dos lugares na Terra, que é uma das funções dos sistemas de informações geográficas. Então, o GPS ele faz parte do sistema de informações geográficas. Para finalizar, como o SIG pode ser usado em gerenciamento dos recursos naturais? As imagens de satélite ajudam a ver se está tendo desmatamento. Por fim, iremos entrevistar a professora Vilma, que trabalha também na área de mapeamento da biodiversidade gerando a região. Boa noite, eu sou o Juan do terceiro A. Hoje eu vou entrevistar a professora Vilma sobre tecnologias de mapeamento da biodiversidade. Quais tecnologias são usadas para mapear a biodiversidade? Bom, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando aqui, eu escolhi como professora dessa matéria, a gente pesquisar Jarimu. Então, qual é a biodiversidade de Jarimu? A gente vê que é uma área rural e onde a maior produção são de morangos. Então, o que essa tecnologia pode ajudar na produção do morango? Nós aprendemos que foi o quê, né? Nós temos satélites, nós temos alguns aplicativos onde eles recebem informação de satélites para olhar de cima, porque o homem costuma o quê? Plantar, né? Ele planta, cuida dos animais, cuida de tudo, do seu solo, e aí o que ele faz? Ele olha, né, num plano totalmente, num plano só.
né? Olhei aquela parte que está. A tecnologia faz com que ele olhe de cima. Então, onde que ele não pode ver? Então, às vezes ele tem ali quilômetros de plantação. Então, essa tecnologia por meio de um drone, né? Que aí vai transmitir aquela imagem pelo computador para ele e ele pode identificar se tem algum fungo, se tem alguma bactéria, alguma coisa que tem na plantação dele, para poder falar assim, olha, então eu tenho que arrumar esse pedacinho aqui, tá? Então a maioria a gente viu que foi o quê? Que são satélites, né? Essas informações são por satélites que vai dar essa informação para eles, né? Para melhor. Como a tecnologia de mapeamento da biodiversidade pode ser usada para a conservação de espécies? É a mesma tecnologia, tanto para a plantação, que nem eu te falei, como a plantação dos animais também, como a conservação dos animais também, né? Essa mesma tecnologia. Então tem aplicativos, né? Tem uns que tem o drone, cada vez precisa estar atualizado nesse sentido. Pelo que eu percebi, algumas coisas aqui em Jarinu, não se usa muito essas tecnologias, por mais que, né, que a gente fala, tem pouca tecnologia ainda em relação a isso. Quais são as principais limitações da tecnologia de mapeamento da biodiversidade? Aqui eu acredito que a falta de informação que tem, né, vamos pensar assim, a gente tem uma fazenda, tem uma coisa muito grande, a gente cria animais, né, planta frutas, legumes, né? E aí o que acontece? Ele ainda não acredita, né? Por ser uma coisa aqui que vem do avô, pro pai, pro filho, então naquela época não tinha. Então pro filho ele precisa sair, absorver essa tecnologia para poder trazer para ele. E um problema que tem aqui já não é a internet, né? Como a inteligência artificial pode ser usada para melhorar o mapeamento da biodiversidade? A inteligência artificial hoje, a gente sabe que tem uma coisa muito ampla, né? Só que uma coisa, para você ter essa inteligência artificial, você precisa da internet. Então, uma coisa ligada à outra. Não tem, então... Quais são as tendências atuais em tecnologia de mapeamento da biodiversidade? Então, a gente tem a inteligência artificial, que eu acho que é uma coisa muito maior, mas, primeiro, seria muito legal o trabalho de vocês levarem para lá, né? Para as casas de vocês, que o quê? Hoje mesmo tem, então às vezes até o endereço, que a gente fez, né? Você entrar lá no Google Maps, ver a sua casa, ver a plantação, ver as coisas. Quando você mostrar ele, né, ter gosto, né, ter os olhos para olhar, falar assim, nossa, eu consigo ver. É assim mesmo, né? Sem precisar, olha, não preciso só percorrer aqui, ele vai ter. Raíssa, vou falar um pouco sobre as áreas verdes de Jarinu e região. Jarinu e região possuem diversas áreas verdes, como o Parque Ecológico, a Área de Preservação Ambiental da Serra dos Cristais e o Parque das Orquídeas. Essas áreas oferecem diversas atividades ao ar livre, como trilhos, caminhadas e piquenique, além de ajudar a preservação, a fauna e flora da região.